Glória a Deus, aleluia. Quão grande é o nosso Deus. Poder se assentar? Glória a Deus. Vocês perceberam uma atmosfera diferente aqui hoje? Ou foi só comigo? Amém? Boa noite, a paz, igreja. Eu só gostaria de perguntar quem está nos visitando hoje pela primeira vez. Poder levantar a mão? Amém. Glória a Deus. Nós vamos fazer diferente hoje. Eu gosto sempre de inovar, né? Trabalhei muito com a jovem. Primeira vez? Qual o seu nome? Como? Kimberly. Olha que nome chique. Como é que nós vamos receber a nossa jovenzinha Kimberly? Seja bem-vinda, tá? Glória a Deus. Eu não vou ler, né, o versículo bíblico, porque minha voz é de taquara rachada. Então eu vou fazer algo diferente hoje. Minha esposa que vai ler as passagens bíblicas. Podem ser, igreja? Amém? Graças a Deus, né? Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Coríntios capítulo 12. Nós vamos falar sobre o espinho na carne de Paulo. E hoje, na verdade, esse mês, nós estamos falando sobre comportamento cristão. Então, lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 1. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei. Não, porém, de mim mesmo, a não ser as minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Glória a Deus, aleluia. A passagem muito conhecida de muitos de nós. Paulo escreveu essa carta aos Coríntios em meados lá dos anos 50 depois de Cristo. A cidade do Corinto, ela ficava ao norte da Grécia. Ela tinha 2 portos muito importantes, que girava a economia da cidade, né? A cidade de Corinto, ela era cheia de luxúria, de libertinagem, né? E toda metrópole tem seus desafios. Sim ou não? Parecido com São Paulo, né? Acho que Corinto está muito diferente de São Paulo. Metrópole, luxúria, libertinagem, né? Então, Paulo fundou essa igreja em Próspero na sua segunda viagem. Mas olha só que interessante, pessoal. A igreja de Corinto, ela se orgulhava de ter todos os dons. Olha como é que é interessante isso. Como assim, Daniel? Sim, lá em 1 Coríntios
capítulo 1, versículo 7. Olha o que o apóstolo Paulo fala. De maneira que não lhes falte nenhum dom, enquanto aguardam a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só, todos os dons a igreja de Corinto tinha. No entanto, era possível encontrar muitas pessoas na carnalidade lá na igreja de Corinto. Aonde está escrito isso, Daniel? 1 Coríntios 3, 1. Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como as pessoas espirituais, e sim como as pessoas carnais, como as crianças em Cristo. Agora você imagine o culto de Corinto, como que era? Uns curando, outros profetizando, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, interpretação de línguas. No entanto, alguns comportamentos na igreja de Corinto não estavam um pouco alinhados. E aí, nós temos que entender que dom é completamente diferente de caráter. Não tem nada a ver, pessoal. Dom não tem nada a ver com caráter. Não adianta eu estar aqui rodopiando, dar 3 rajadas de glória, impostar a minha voz e o meu caráter. Então, nós, no nosso meio, nós fazemos assimilações. O nosso cérebro, ele faz comparações. Ali o homem de Deus, porque eu rodopiei, porque eu dei 3 rajadas de glória, porque Deus está me usando. Daniel, de onde você está tirando isso? Que dom é diferente de caráter? Romanos capítulo 11, versículo 29. Olha o que o apóstolo Paulo fala à igreja aos romanos. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Pessoal, Deus usa até uma mula, não vai usar o pastor Daniel? Claro que vai. Então no nosso meio, isso é muito comum. Lá vai um homem de Deus, mas está cheio de falcatrua na empresa. Lá vai um homem de Deus, mas está no adultério. Lá vai um homem de Deus, mas rouba. Daniel, no nosso meio tem gente que rouba. Sim, amado, não se escandalize. Aqui não, tá? Aqui na igreja céu não, para honra e glória do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Quero ouvir um amém aí, porque senão vou ficar desconfiado que aqui tem. Eu vi uns irmãos ali balançando a cabeça, mas não. É porque, né? Vamos lá. Um grande teólogo falou o seguinte: olha só, você quer conhecer uma pessoa espiritual? Não vá na igreja. Ué, como assim? Não. Quer conhecer uma pessoa espiritual? Vai na casa dela. Pergunta para a esposa, pergunta para o marido, pergunta para as pessoas que vivem com ela. Aí você vai saber se essa pessoa é espiritual. Porque aqui eu posso estar me escondendo atrás da Bíblia. Aqui eu posso estar escondendo atrás do terno. Aqui eu posso estar escondendo atrás do púlpito. Aqui eu posso entrar colocando máscaras. Aqui eu posso ter um comportamento. Lá fora eu posso ter outro. Posso ouvir um amém, igreja? Amém. Glória a Deus. E agora nós vamos entrar, foi uma introdução breve, nós vamos entrar na segunda carta aos Coríntios aqui que nós lemos. É um rico tesouro doutrinário para a igreja do Senhor. A segunda carta do apóstolo Paulo é uma riqueza profunda para a igreja. E nós vamos focar em 2 Coríntios capítulo 12, no versículo 7. 2 Coríntios 12, versículo 7. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Eu estava pesquisando essa semana sobre espinhos. O espinho literal, tá? E o espinho na planta, ela tem várias funcionalidades. Mas uma delas é proteção. Diga proteção. Vocês vão entender porque a palavra proteção, mais na frente nós vamos usá-la. E aí, os espinhos em plantas, tem espinho grande, tem espinho pequeno. Sim ou não? Tem um espinho pequeno que é a farpa. Semana retrasada eu estava limpando, na verdade limpando não, pintando
a porta lá de madeira, e eu estava lixando, e entrou uma farpa pequenininha. Só que eu nem me toquei. Depois de 3 dias, que eu fui notar que tinha uma farpa ali, eu falei, tirei. Mas nós temos aqui um pastor, cadê ele? Está bem ali. Nós temos um pastor que me falou algo que eu fiquei impressionado. Eu não vou dizer o nome dele. Ele estava trabalhando e entrou na verdade, um espinho grande dentro da unha dele. Entrou com tudo. E aí e era à tarde. O que eu fiquei mais impressionado, pessoal, que ele não tirou o espinho literal, tá? Ele dormiu com esse espinho. Só no outro dia que ele dormiu com esse espinho. Eu posso falar quem? Posso falar? É o nosso pastor Aquiles. Gente, eu fiquei impressionado como uma pessoa consegue dormir com um espinho, latejando, doendo. Mas pensa no nome espiritual, é o pastor Aquiles. De cada 11 palavras, 10 é um versículo bíblico que ele fala. Um dia eu quero ser igual ao pastor Aquiles. Eu acredito que o pastor Aquiles, naquele espinho, ele orou 3 vezes durante a noite. Senhor, tira esse espinho de mim, papai. E orou a 2ª vez, tira esse espinho de mim. Orou a 3ª vez, tira esse espinho de mim. Deus não tirou o espinho. Aí ele foi lá pela manhã e tirou o espinho com a força do braço dele. Fechei o olho, ó. Eita, papai! Olha aí, ó. Eu nunca vi algo igual. Eu fiquei impressionado. Agora, voltando para o texto de Paulo. Que espinho era esse que Deus não permitiu tirar? Alguém pode conjecturar aqui? Porque vai matar os outros de curiosidade, viu? Assim que eu conheci minha esposa, eu perguntei um monte de coisa para ela. Você é curioso? Eu sou curioso. Quando chegar no céu, eu vou trocar uma ideia, eu chamar o apóstolo Paulo. Vem cá, Paulo. Que espinho era aquele, meu irmão? Porque vai matar os outros de curiosidade, hein? Algumas correntes teológicas falam que esse mensageiro de Satanás chegava e começava a esbofetear ele. Falava, e os cristãos que você matou? Porque o texto fala que aquilo doía, era um tormento para ele. Por isso que ele fez analogia com espinho. Algumas correntes teológicas falam que era uma cegueira. Que o apóstolo Paulo estava ficando cego. Outras correntes que aí é demais, né? Detalhe, pessoal. São correntes teológicas que não está escrito na Bíblia. São conjecturas. E a última, que o apóstolo Paulo era homossexual. Imagine, nos dias de hoje, pessoal. Olha, se o apóstolo Paulo era, eu também posso ser. Você imagine o que ia acontecer no dia de hoje. Mas é mais improvável. Eu acho que está fora de cogitação. Nada contra internet. Não me interpretem mal. Está complicado hoje, né, pessoal? Está complicado. Tem que pisar em ovos quando nós falamos essa palavra. Eu vou até mudar para homossexual. Vou falar agora HL. Né? HL, porque posso apontar para o hospital, né? Aí não vai ser diretamente homossexual. Então, Paulo pediu, assim como o pastor Aquiles pediu 3 vezes para tirar o espinho, Paulo pediu 3 vezes para tirar aquele espinho. Assim como Jesus pediu lá no Getsemane para tirar, né? Então, aquilo estava doendo, estava incomodando, estava causando sofrimento, talvez humilhação. Mas tinha propósito. Nada nesse mundo é sem propósito. Tudo que está acontecendo na minha e na sua vida tem propósito. Tudo tem propósito. E o espinho do apóstolo Paulo tinha propósito. Tinha uma finalidade. Proteção. Lembra a proteção, o espinho? Proteção para que ele não se ensoberbecesse. Imagine, pessoal. O apóstolo Paulo foi nada mais, nada menos que escreveu a maioria dos livros do Novo Testamento. Ele tinha acabado de ter
recebeu umas visões miraculosas, que eram coisas indizíveis ao ser humano. Imagine, apóstolo Paulo, imagine se fosse eu sou o cara. Eu sou a quarta pessoa da Trindade. Para que não acontecesse isso, o que Deus fez? Vou permitir um espinho na vida dele. Assim como Jesus fez com o paralítico, que mandou ele pegar a cama e ir para casa, que está lá em Marcos, capítulo 2, versículo 11. Eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Já se perguntaram? Poxa, não era melhor deixar aquele leito lá? Por que levar a maca? Para quando ele chegasse em casa, toda vez que ele olhasse para aquela maca, ele lembraria de onde Jesus tirou ele. Olha o propósito aí. Olha o propósito. Assim como Paulo, toda vez que olhasse para aquele espinho, ele falava, miserável homem que sou, conforme está escrito lá em Romanos 7, 24. Miserável homem que sou. E muitos de nós, só porque nós oramos um pouco a mais, só porque nós lemos a Bíblia um pouco a mais, só porque nós evangelizamos um pouco a mais, nós sentimos alguma coisa. Amados, nós somos miseráveis. Não queira você e eu pensar que nós somos alguma coisa. Qual o comportamento que nós temos que ter perante as nossas atitudes? Romanos capítulo 7, versículo 24. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Talvez, se ele não tivesse aquele espinho, provavelmente o apóstolo Paulo poderia cair. E aí, você faz bem assim no ombro do seu irmão. Não perde a bênção, irmão. Você está dormindo. Não deixa o inimigo roubar a bênção, irmão. Vamos lá. Agora eu quero que... Não fique com medo, tá? Está todo mundo aqui em casa. Levanta a mão aí. É uma enquete, tá, pessoal? Eu gosto de interatividade. Não gosto de ficar falando aqui, só eu falando. Eu gosto de interatividade. Levanta a mão aí quem tem um espinho na carne. 1, 2, 3, 4, 5. Agora levanta a mão quem não tem um espinho na carne. Levanta a mão. Pessoal, quem não acha nada, pelo amor de Deus, me ajuda a pregar aí, pessoal. Não, eu não acho nada, Daniel, eu vou levantar a mão, estou com vergonha, me ajuda a pregar, pessoal. Seja interativo, tenha coragem, pelo menos de levantar o braço, não dói, nós não vamos pedir oferta para você, para levantar. Vamos falar agora um pouco sobre os nossos possíveis espinhos que nós podemos ter. E que esses espinhos, muitas vezes, assim como o espinho de Paulo, está causando dor, está causando sofrimento. Nós podemos ter um ou mais de um espinhos. O apóstolo Paulo colocou um, mas a pessoa pode ter mais de um espinho. Primeiro, enfermidade. De repente você está passando por uma enfermidade e aquilo está causando dor, literal. Está causando sofrimento. Está causando angústia. E você fala, meu Deus, que espinho é esse? Talvez você tenha um espinho de uma dificuldade financeira. Daniel, minhas finanças não estão legal. Estou passando por um aperto. Talvez o teu espinho seja um problema financeiro. Ou talvez o teu espinho seja um problema, uma crise no casamento. Daniel, eu não estou aguentando, está me tirando a paz. Eu quero viver em paz com a minha esposa, mas não estou conseguindo. Isso está sendo um espinho na minha carne. Talvez, pode ser um luto. E aí agora nós vamos aumentar os níveis
dos espinhos, aumentar os níveis dos espinhos, talvez seja uma mentira. Daniel, no nosso meio tem mentirosos. De novo, aqui não. Aqui nessa igreja não tem. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas no nosso meio, o que tem de gente mentirosa, amados? Quem é o pai da mentira? Amados, tá aí, minha esposa me conhece. Pode acontecer o que for, me fale a verdade. A verdade está acima de tudo, a verdade é Deus, a verdade é a palavra. A grande questão, muitos no nosso meio cristão têm um comportamento de filho de Satanás. Mentirosos, que não têm palavra, enganadores. Isso é um comportamento, eu não vou dizer nem cristão, gente. Vamos tirar até a questão cristã aqui. A mentira, ela traz consequências terríveis. E o problema da mentira é que muitos são viciados em mentir. Mentem tanto que acreditam na própria mentira. Já viram pessoas assim? Infelizmente. Outro possível espinho, roubo. Daniel, não, agora você está ultrapassando o limite aí. Amados, tem. Porque se uma pessoa na igreja pega um carregador de celular que alguém deixou, qual a diferença dessa pessoa para um ladrão de banco? Não tem diferença nenhuma. Isso é roubo. Cobiça. Eita. É eu desejar aquilo que não é meu. É olhar para o carro do irmão e desejar o carro do ano do irmão. É olhar para a casa do irmão e desejar a casa do irmão. É olhar para o cônjuge do irmão e desejá-lo ou desejá-la. Mas graças a Deus que aqui não tem isso. No nosso meio aqui não tem isso. Para a honra e glória do Senhor. E aí nós vamos entrar também numa seara que eu falei que nós temos que pisar em ovos, né? Mas nós temos que entrar, nós estamos no mês, né? Mês do orgulho. E no mês do orgulho nós estamos vendo aí muita coisa falando sobre a questão da homossexualidade. E eu vi até um vídeo interessante. É uma sátira, né? Que esse jovem, ele interpretou duas pessoas. E aí ele falou, eu me orgulho de ser homossexual. Aí ele mesmo respondia, eu me orgulho de ser heterossexual. Você é homofóbico, você é um fascista, você é um machista. Aí todos com ista, né? Você é manobrista, você é dentista, você é taxista. Tudo com ista. Aí falava bem assim, eu me orgulho de ser nordestino. Aí ele virava, eu me orgulho de morar no Sudeste. Nossa, você é um xenofóbico. Eu me orgulho de ser negro. Aí ele respondia, eu me orgulho de ser branco. Nossa, você é um racista. Pessoal, vocês estão percebendo, no mundo que nós estamos vivendo, o petzinho, ou melhor, o pó está fazendo xixi no pet. Estamos invertendo as coisas. Eu tenho que provar hoje que a grama é verde. Estamos vivendo momentos difíceis. E eu quero falar uma coisa, vai piorar. Vai piorar. Só que é o seguinte, para nós falarmos de algo, a gente tem que estar respaldado da lei também. Muitos não falam sobre esse assunto porque não conhecem a lei. Nós fazemos um trabalho na internet, ajudando cristãos com comportamentos inadequados na questão do pecado sexual. E aí o que acontece? Eu fiz um vídeo lá, que é demandas que nós recebemos semanalmente. Sou homem, mas tenho pensamentos homossexuais. Eu fiz esse vídeo. Aí choveu lá.
Aí os haters vieram lá, o movimento, né? O movimento foi lá e tal. Só que teve uma que começou a me xingar e já faltou com respeito. É que eu vou te denunciar, que eu vou fazer um BO contra você. Aí, como eu conheço a lei também, eu falei, o que você está fazendo? Aí mandei o artigo para ela da Constituição. Isso que você está fazendo, você está ofendendo a minha fé, a minha liberdade de expressão. E se você vai fazer um BO contra mim, eu vou fazer um BO contra você. Na hora ela calou. Na hora. Por quê? Eles fazem porque muitos não sabem os seus direitos. E aqui, pessoal, não está para brigar. Não brigar com ninguém, não é isso. E aí eu gostaria de aumentar o nível dessa discussão. Enquanto o inimigo está nos distraindo, se é pecado, se não é, se vai para o inferno, se não vai, eu quero falar para vocês aqui algo, para nós subirmos essa discussão. Não ficarmos no raso, porque o inimigo quer isso, quer que a gente fique se distraindo, quer que nós ficamos nos degladiando, movimento A, movimento B, é isso que eles querem. Só que é o seguinte, só quem trabalha nessa área sabe o quão isso é sério. Nós atendemos recentemente, não vou citar nomes, lógico, questão de anonimato, de identidade. Recebi um jovem do seu, jovem não, já homem, adulto, 35 anos, da igreja, com desejos homoafetivos. E detalhe, isso é o mais comum do que você possa imaginar. É o mais comum, não se escandalize. De cada 4 homens que entram em contato conosco, um, pelo menos, está nessa situação. E aí ele veio, Daniel, eu não quero mais essa vida. Eu estou dizendo as palavras dele. Eu não quero mais, eu quero sair. E aí ele teve uma queda, ele teve a primeira relação homoafetiva. Para quê? Ele se sentiu o pior homem da face da terra. Eu não quero isso para a minha vida. E ele chegando ao ponto de querer tirar a própria vida. Vocês estão entendendo que a discussão não é aqui? A discussão é muito mais profunda que a gente possa imaginar. Tem um projeto lá em Brasília, chamado Noem. Inclusive eu já ajudei esse projeto, já participei de um caso lá de um transexual que ele se arrependeu e queria voltar o que era antes. Ele aceitou, retomou os caminhos do Senhor, mas não conseguiu tirar as próteses, porque essa cirurgia varia em média R$40 mil em média para tirar as próteses. E ele ficou, pessoal, 10 anos evangelizando, fazendo a obra do Senhor com aquelas próteses. Agora, cadê o movimento? O movimento não... A bandeira não é o amor. Cadê o amor com essa pessoa que eu não quero mais? E aí nós ajudamos, ele fez a cirurgia e está lá para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas a questão é, cadê o SUS para retirar gratuito a prótese? Porque para você colocar, é gratuito, não é isso? E para tirar, cadê o SUS? Cadê o movimento? Cadê a igreja? Na verdade, quem está fazendo isso é a igreja. Qual que é a solução, Daniel, para isso? Nós temos que discipular, nós temos que acompanhar. E eu, pela misericórdia de Deus, a gente vem acompanhando aí dezenas de pessoas nessa situação que estão retomando a sua vida através de Jesus. E o intuito não é julgá-las, não é condená-las, nós temos que respeitá-las, porque elas pagam impostos, tem todo o direito. Daniel, por que você está falando isso? Porque isso é um espinho. Isso é um espinho na carne, imagine. Vamos colocar um exemplo de um pastor. E nós recebemos casos de pastores também. Teve caso de um pastor que ele é de outro país, ele veio ao Brasil, ele vai para os banheiros que chamam de pegação, os banheiros públicos, e ele vive uma vida dupla.
Agora, vocês acham que isso não é espinho na carne para ele? Sim ou não? Imagine a situação dele, vivendo algo que ele não quer viver. E aqui essa mensagem é para cristãos, não é para não cristãos. E agora? O que eu vou fazer com esse espinho? Daniel, eu entendi. Eu entendi que eu tenho um espinho. Agora, qual vai ser a minha atitude? Qual vai ser meu comportamento diante desse espinho? Nós temos duas opções. A primeira é viver em função desse espinho. Esse espinho vai virar um ídolo na minha vida. E eu vou começar a murmurar. Ah, Deus, por que não tira esse espinho? Ah, por que eu tenho esse espinho? Esse jovem falou para mim, Daniel, por que eu tenho isso, Daniel? Por que Deus não pega e por um milagre, assim como ele fez com vários milagres, com esse exemplo que nós demos aqui, com o aleijado, né? Porque ele não faz com ele, faz comigo. Falei, queridão, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. O problema é que estão querendo que Deus mude. Mas Deus é imutável. Deus, ele não muda, a palavra dele não muda. E estão querendo atualizar a Bíblia, estão querendo tirar algumas páginas da Bíblia. Daniel, eu não mereço isso. Eu não mereço esse espinho. Eu não suporto esse espinho. Está doendo demais, está sangrando. Não, eu vou largar tudo. Eu vou largar ministério, eu vou largar família, eu vou largar o trabalho, porque eu não estou aguentando esse espinho. Essa é a primeira opção. Nós vivemos em função desse espinho. Qual é a segunda opção? É viver em função de Cristo através da graça capacitadora, que está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 16. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Graça capacitadora. Apóstolo Paulo ficou choramingando. Ah, Deus, tira. Nos dias de hoje nós temos, né, alguns crentes Nutella, né? Ah, Deus, tira isso de mim, eu não aguento. Não, apóstolo Paulo falou isso. Ó Deus, ó céus. Paulo não pediu para ter o espinho. Ele decidiu o que iria fazer com esse espinho. Ele não pediu. Muitas vezes a gente não pede esse espinho. Mas nós temos uma opção que nós vamos fazer com esse espinho. Melhor do que Jesus tirar o espinho da tua vida, é Ele colocar a graça capacitadora. Jesus não permitiu retirar o espinho de Paulo. Melhor que isso, Ele queria inserir a graça capacitadora na vida de Paulo. Daniel, quando eu não tenho a graça, eu vou sentir dor. Aquilo vai doer. Eu não vou conseguir, às vezes sim. Mas quando vem essa graça capacitadora, eu sei que o espinho está ali. Eu sei que aquele espinho está ali. Eu vou olhar para ele. Ó, espinho, eu não vivo em tua função. Eu vivo em função de Cristo. Porque eu tenho que viver em função daquilo que eu creio. Não daquilo que eu estou sentindo. Daquilo que eu estou vendo. Daniel, está doendo. A minha graça te basta.
Daniel, eu estou sendo humilhado, a minha graça te basta. Daniel, eu estou sendo perseguido, a minha graça te basta. Daniel, eu não aguento mais, a minha graça te basta. É a graça capacitadora de Deus que quer ser implementada hoje. Eu não sei qual é o teu espinho. Eu não sei qual é o espinho que está na tua carne hoje. De uma coisa eu sei, que Deus Ele quer colocar a graça capacitadora dele hoje. Você vai viver em função desse espinho ou vai viver em função da graça capacitadora? Hoje é o dia de Deus aperfeiçoar a nossa fraqueza através do poder dele. Hoje é o dia que Deus vai verdadeiramente nos capacitar, vai implementar a graça dele. Porque muitas vezes você fala: Daniel, você não sabe qual é o meu espinho. Eu não sei, mas Deus sabe. Daniel, você não sabe o que eu estou sentindo. Eu não sei, mas Deus sabe. É a graça. Por muito tempo eu fiquei muito resistente a essa graça, por causa da hipergraça que muito é pregado. Mas eu entendi que não é com a força do meu braço que eu vou retirar esse espinho. Eu entendi que é com a graça de Deus que vai me capacitar para tirar esse espinho. Queria chamar um grupo de louvor para subir, que nós vamos. Eu gostaria que você levantasse, ficasse sobre os pés aí, que nós vamos orar agora. Nós vamos orar. Porque muitos de nós estão vivendo com esse espinho há anos. E a gente nunca falou para ninguém. Esse espinho, às vezes, é vergonhoso. Esse espinho, às vezes, é humilhante. Mas Deus preparou esse dia aqui, que você vai abrir seu coração. Falar: Senhor, Tu sabes. Eu não quero viver nessa situação. Eu não quero viver com esse espinho. Eu quero que a partir de hoje eu viva em função da Tua graça, não pelo aquilo que eu estou vendo, não pelo aquilo que eu estou sentindo, mas sim eu viver naquilo que eu creio. Nós vamos louvar aqui, e se você quiser, vem aqui à frente para nós orarmos, independente. E aqui nós não estamos falando de um espinho, só do pecado sexual. Não, tem vários espinhos. Talvez é o seu casamento, talvez é a enfermidade, talvez é o seu filho. E eu queria que você, se você quisesse, nós vamos orar pela sua vida. Se Tu olhares, Senhor, tá dentro de mim.